Olá pessoal, todo mundo bem? Aqui é o professor Felipe de novo. E bem, hoje vamos para mais uma aulinha, certo? Vamos inteirar aí essa última aulinha, né, desse semestre. E bem, espero que vocês possam aprender muito. Qualquer coisa, estou no meu EO, tá bom? Qualquer dúvida que ficar, o que tiver ainda, pode entrar em contato comigo. E bem, hoje nós vamos tratar então de um tema chamado redução ao primeiro quadrante. Esse tema já foi previamente abordado lá no nosso material sobre ciclo trigonométrico. Então é importante, se você tem alguma dúvida com relação ao ciclo, volta na aula referente ao ciclo trigonométrico, reveja o vídeo e leia o material de novo, belezinha? Então olha só, essa aula aqui, então, vou tratar basicamente redução ao primeiro quadrante, porque é uma coisa essencial que vocês terão que saber para resolver alguns problemas e, enfim, até o terceiro ano também vocês vão ver números complexos e aí também trata de redução ao primeiro quadrante. Então, por isso que é importante vocês aprenderem isso. Então, relembrando lá, então. Aqui nós temos que lembrar, então, que no nosso ciclo trigonométrico nós temos 4 quadrantes, tudo bem? Contados, né, no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto, tudo bem? E que além disso, né, nós temos esses pontos aqui, ó, esses parâmetros aqui. Nós temos esse ciclo trigonométrico, nós temos os ângulos correspondentes. Isso aqui vai ser fundamental para a gente saber fazer a redução ao primeiro quadrante. Como assim, professor? Olha só. O ângulo de π sobre 6, ou 30 graus, né? Esse ângulo de π sobre 6, ou de 30 graus, observe que tem essa linha tracejada aqui, ó. Ele corresponde ao ângulo de 150 graus no segundo quadrante. Tudo bem? Ou 5π sobre 6. E esse ângulo de 150 graus, vamos seguir na linha tracejada novamente. A gente chega aqui no ângulo de 210 graus no terceiro quadrante. E no quarto quadrante, qual que é o correspondente? A gente segue a linha, chega no ângulo de 330 graus. Certo? Vocês verão que nós vamos falar disso. Qual a importância de saber esses ângulos correspondentes? A importância deles é o seguinte: os valores de seno, cosseno e tangente vão ser os mesmos para esses ângulos. Só muda o sinal. Então, por exemplo, o seno de 30 tem o mesmo valor do seno de 150, né? O que pode variar só um sinalzinho, mas o valor é o mesmo. Então, por exemplo, seno de 30 é meio. O seno de 50 também é meio de 150. O seno de 150 é meio. O seno de 210, nós vamos ver que é menos meio, porque está no terceiro quadrante. E o seno de 330 graus é menos meio também, porque está no quarto quadrante. Certo? Então vai ser esse tipo de relação que a gente vai aprender a partir de agora. Então olha só, então nós vimos do ângulo de 30 graus. O ângulo de 45 nós temos que ele é correspondente ao ângulo de 135, certo? O ângulo de 135, né, que é correspondente ao ângulo de 225, tudo bem? Que é correspondente ao ângulo de 315. Então, há essa correspondência aqui, ó, 45, né? O ângulo de 315 corresponde ao ângulo de 45, o ângulo de 135 corresponde ao ângulo de 45 e o ângulo de 225 também corresponde a qual ângulo? De 45 graus. Beleza? E por fim, o ângulo de 60, olha só. O ângulo de 60 no primeiro quadrante corresponde ao ângulo de 120 no segundo quadrante, que corresponde ao ângulo de 240 no terceiro quadrante, que corresponde ao ângulo de 300 graus, né, no quarto quadrante. Aqui está o valor deles todos em radianos também, tá? Então, é esse tipo de correspondência agora que nós vamos trabalhar. E é importante que, para estes ângulos, né, de 30, 45 e 60, vocês saibam essas correspondências. Tudo bem? Outro ponto importante para nós trabalharmos, né, redução ao primeiro quadrante é saber o estudo de sinal das funções trigonométricas ou das relações trigonométricas, tá? Olha só, como o cosseno ele é representado pelo eixo x, nós temos então, ó, que para o primeiro e para o quarto quadrante, não é isso? Primeiro e quarto, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, primeiro e quarto quadrantes, os meus valores de cosseno é positivo. E no segundo e terceiro, os valores de cosseno é negativo.
são negativos, tudo bem? Aqui, o estudo de sinal do seno. No primeiro e no segundo quadrante, né, como o seno é representado pelo meu eixo y, ou seja, essa parte aqui de cima, ó, acima aqui, né, ela vai ser toda positiva, vamos ter valores positivos. Então, no primeiro e segundo quadrante, meu seno tem valor positivo. No terceiro e quarto quadrantes, valores negativos para o seno. E a tangente aqui, como que ela funciona? A tangente, né, tem um eixo que passa aqui. Eu expliquei mais ou menos um pouquinho. Não, na verdade não. Eu vou abordar depois para vocês isso aqui sobre a tangente, tá? Mas é importante que vocês já gravem isso aqui. Para o primeiro quadrante e para o terceiro quadrante, perdão, a minha tangente é positiva. Para o segundo e para o quarto, negativa. Joia? Então tem que lembrar disso aqui, tá? E aí, então, vamos trabalhar então alguns exercícios que envolvem essas ideias. Por exemplo, qual é o valor de seno de 120? Ora, seno de 120, qual que é a primeira coisa que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar qual que é o ângulo que corresponde, né, o ângulo no primeiro quadrante, né, que corresponde ao ângulo de 120 graus. Observem que o ângulo que corresponde ao ângulo de 120 graus é qual? Olha só, é o ângulo de 60. Meninos e meninas, ao invés de termos, né, que decorar essa figura, há também um método para a gente descobrir o ângulo correspondente. Se esse ângulo está no segundo quadrante, eu faço o seguinte método. Eu pego 180 menos o valor do ângulo. Me dá o correspondente. Olha só. Como assim, professor? Observe aqui, ó. 150, né, é o correspondente de 30? É. E 180 menos 30 não é 150? Beleza? Olha só. 180 menos 45 dá quanto? Dá 135. Então, o ângulo de 135 corresponde a quem? Ao ângulo de 45. Observe também para 60 graus, ó. 180 menos 60, eu tenho que é 120. Então, o ângulo correspondente, né, a 120 graus é qual ângulo? 60 graus. Beleza? Então, o primeiro passo então é ver, né, o ângulo correspondente no primeiro quadrante. Nós vimos que é o ângulo de quem? 120. Você pode ver pela figura ou ver por esse processo aqui, que é o que nós vamos fazer. Ó. 180 menos o valor de um ângulo, que eu não sei, tem que me dar 120. Esse é um método para a gente descobrir, tudo bem? O valor correspondente. Aí, meninos, aqui eu já resolvi a equaçãozinha direta. É como se eu tivesse passado esse x negativo para o outro lado e o 120 para o outro lado, certo? Troquei o x e o 120 de lugar. Aí o x que era negativo fica positivo e o 120 que era positivo fica negativo. Então, 180 menos 120, eu tenho que o meu x vale 60. Então, o ângulo correspondente é 60 graus. E aí, ó, o que a gente tem que concluir? Beleza, professor, mas ele já terminou? Então, o seno de 120 é igual ao seno de 60. Quase. Por quê? A gente tem que verificar ainda o sinal. Olha só. Vocês lembram disso aqui, ó? Daquele slide lá que mostra os valores? Esse aqui? A gente tem que lembrar dele, certo? Observe que no primeiro e no segundo quadrante, os meus valores para seno, eles são o quê? Positivos. Como 120 graus está no segundo quadrante, então, né, como o seno é positivo tanto no primeiro e no segundo quadrante, então o seno de 120 é igual, ou seja, tem o mesmo valor do seno de 60. Portanto, né, como o seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2, meu seno de 120 vale raiz de 3 sobre 2. Pessoal, espero que tenha ficado claro, beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta aí um pouquinho nas coisas que eu falei, tá? E vai acompanhando. Vamos para o nosso segundo exercício? Olha só, agora a pergunta é o seguinte, qual é o valor de cosseno de 225? Bem, primeiro, a mesma ideia, eu tenho que pensar qual que é o correspondente no primeiro quadrante do ângulo de 225 graus. Esse é o primeiro ponto.
Então vou lá pensar, ó, vamos lá abrir nosso círculo trigonométrico. 225 graus está bem aqui, nessa região, no terceiro quadrante. Observe que é no terceiro quadrante. Então, qual que é o correspondente dele? Uai, pela nossa figura aqui, nós temos que é 45 graus. Beleza? Então vamos lá. Ó. Mas, professor, tem um outro método para a gente descobrir? Tem sim, gente. Olha só. Quando o ângulo está no terceiro quadrante, eu posso descobrir da seguinte forma. Eu pego o valor de 180 e somo o valor de um ângulo. Olha só. Eu sei que 210 graus é correspondente de 30 graus. Mas olha só, 180 mais 30 não é 210? Beleza? Olha só, 240. Eu sei que 180 mais 60 dá 240. E 240, o correspondente dele no primeiro quadrante é quem? 60. Observaram? Então é essa ideia que eu posso utilizar. Então olha aqui, ó, 180 mais x, ou seja, 180 mais um valor tem que dar 225. Qual valor que é esse? A gente já sabe que é quanto? 45, né? 180 mais 45 dá 225. Mas aqui, eu vou aplicar o método aqui da nossa fórmula. Então 180 mais quanto me dá 225? Eu passo esse 180 tá positivo para lá negativo. 225 menos 180. Meu x é 45. Então, beleza. Então, professor, cosseno de 225 é igual a cosseno de 45. Sim. Na verdade, né? Temos que observar o sinal ainda. Olha só. O cosseno no primeiro e no quarto quadrante ele é positivo. No segundo e terceiro ele é negativo. Então aqui ó, vai ocorrer, tem um pequeno detalhe aqui. Ó. Como o cosseno é positivo no primeiro quadrante, ou seja, né, o cosseno de 45 graus é positivo, mas o cosseno de 225 é negativo. Só que eles possuem o mesmo valor. Então olha só, o cosseno de 225 graus é menos o cosseno de 45. Justamente por conta dos quadrantes. Por isso a importância de saber o jogo de sinal de cada relação trigonométrica. Então, como é só o sinal trocado aqui do cosseno de 45, então meu cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. Beleza? Lembrando que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Como é negativo, então é menos raiz de 2 sobre 2. Pessoal, e aí fizemos mais um exercício. Beleza? Vamos para o último? Lá na lista tem um exercício bem parecido com esse, tá? E vocês observem lá e dêem uma olhadinha, tá? Olha só. Então aqui, para quais são os possíveis valores de x, sabendo que o cosseno de x, ou seja, agora ele quer saber o ângulo. O cosseno de um ângulo vale meio. Pessoal, então a primeira coisa, a gente tem que pensar lá no círculo trigonométrico quais, né, são os valores, né, quais ângulos possuem seno igual a meio. A gente já sabe quanto que é o seno de 30. Seno de 30 graus é meio. Então, eu tenho que pensar no que agora? Tem que pensar no seguinte, ó. Há outro ângulo que o seno possui o mesmo valor de meio? Positivo aqui nesse caso, né? Bem, olha só, nós sabemos que o seno é positivo no primeiro e segundo quadrante, certo? No terceiro e quarto ele é negativo, porque está aqui abaixo, ó. O seno é meu eixo y, lembre-se disso. Então, como ele é positivo, né, no primeiro e no segundo quadrante e negativo para o terceiro e quarto, eu tenho então que o ângulo que corresponde ao ângulo de 30 graus. Muita atenção, o ângulo que corresponde ao ângulo de 30 graus. No segundo quadrante, ele também terá o mesmo valor de seno. Será o mesmo valor, será meio. Justamente porque ele é ângulo correspondente. Então, ó, como o seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante, né, temos que o seno de 30 é igual ao seno de 150, que é o correspondente de 30 graus no segundo quadrante. Assim, né, para esses dois ângulos, meu seno vale meio. Ou seja, meu valor de x aqui pode ser qual? Pode ser tanto 30 graus quanto 150 graus. Meninos, era isso que eu queria deixar para vocês. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou no meu EO. Um abraço e até a próxima.